Amém. Amém, amados. Boa noite. Eu sem mouse não sei andar. Eu sou do tempo do mouse, pastor. Sem mouse eu me perco, não sei mexer. Hoje eu quero falar sobre paternidade. E uma das coisas que a gente quer ministrar a vocês é sobre essa área. Eu quero ler esse salmo aqui com vocês. Deixa eu sair aqui do meu banco. Salmo 68, 5. A Bíblia diz que Ele é o pai para os órfãos e defensor das viúvas. É Deus em sua santa habitação. Pai de órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. Esse mês estamos falando sobre a paternidade, em vários aspectos dela. E eu quero falar sobre isso ao longo da palavra. Não é uma pregação, é um estudo, né? Então você não está muito acostumado a um estudo, hoje é um estudo, né? Não é uma pregação. Quando Deus pensou em família lá no Éden, Ele pensou num pai, numa mãe e num filho. Nós temos o pai, o Deus Pai. O Deus Pai tem um filho, mas Ele também tem a sua parte, que é o Espírito Santo, que é aquele que gera. Então Deus, quando Ele pensou no ser humano, Ele pensou em algo que tivesse uma identificação com Ele mesmo, com quem Ele é, com o seu caráter, com as suas atribuições que Ele dividiu conosco. E o ser humano, ele conhece Deus através dos pais. Essa é uma boa hora, você pode dizer até um amém. O ser humano conhece Deus através dos pais. Amém. Ok, mas pastor, eu não consigo dar esse amém, porque meus pais não me levaram para Deus. Eu entendo, mas essa não era a vontade de Deus. A vontade de Deus é que os pais revelem Deus para os seus filhos. Essa é a perfeita vontade de Deus. E é interessante, eu quero que você ponha o primeiro slide. Minha cara, cadê a minha? Perdeu lá. Nova pasta. Está dentro dela. Quando Deus pensa em ser humano, Ele pensa num ser humano totalmente dependente dos pais. Se você pegar um ser humano e colocar ele num quarto sem nenhuma interação, desde que ele nasce, ele não vê outro ser humano, ele só é alimentado, ele não tem interação com ninguém. Quando ele se tornar adulto, o que você vai ter? Quando você abrir aquele quarto? Não. O que você vai ter quando você abrir aquele quarto? Se você pegar um passarinho, guardar ele num quarto, um bem-te-vi, só alimenta ele, só dá comida para ele. Quando você abrir ele dali uns anos, você vai ter um bem-te-vi. Ele vai cantar como um bem-te-vi, ele vai se comportar como um bem-te-vi. Se você fizer isso com um gato, com um cachorro, ele vai se comportar igual. Mas se você fizer isso com um ser humano, você vai ter um bicho. Um ser que não fala, um ser que não interage, um ser bravo, um ser totalmente estranho. Vai ter, não, pior que o náufrago, porque o náufrago ele teve relacionamento, esse não teve. Se o ser humano não relacionar com outro ser humano, ele não se torna um ser humano. Ele se torna algo muito, muito estranho, muito esquisito. Por quê? Porque o ser humano depende. Ele não vai falar por instinto, ele não vai cantar por instinto, ele não vai relacionar por instinto. O ser humano não é instintivo. Por isso que se você guardar um passarinho, um bicho, um animal, numa caixa por anos, sem se relacionar com outro da sua raça, ele vai continuar sendo aquele animal.
porque ele é instintivo. Ele tem um instinto. E o ser humano, ele é dependente por mais tempo do que todos os outros filhotes da natureza. Por exemplo, nós temos aqui uma figura da girafinha. A girafa, gente, ela nasce de um trauma. Porque quando a mãe dela vai ter ela lá na selva africana, ela cai de 2,5 metros de altura no chão. Blão! De cabeça no chão. Ela não morre porque Deus fez assim. E se ela não levantar, e não mamar, e não sair correndo, dentro de 2 horas, ela vai virar comida de leão. Ela precisa levantar, mamar e ficar esperta, porque a vida é dura. O ser humano, quando ele nasce, se você largar ele com 1 mês de idade, ele sobrevive? Com 6 meses? Não? 1 ano. 1 ano. Não sobrevive com 1 ano, gente? Sozinho? 2 anos. As mães não valem responder. 10 anos, sobrevive sozinha? Sim ou não? Se ele for o filho de um sobrevivente, de uma pessoa que vai ensinar ele a fazer fogo, caçar, pescar, procurar água, procurar alimento, ele vai sobreviver. Mas se ele for o filho de uma pessoa que encontra ele no final de semana, ele não vai sobreviver. Porque ele não tem ainda instinto, ele não tem iniciativa. Com 15 anos, as mães, o que vocês acham? As mães, você acha que o seu filhotinho sobrevive? Sobrevive? Sobrevive, já sobrevive. Olha a diferença, qual animal que existe na natureza que leva 15 anos para sobreviver sozinho? Vocês conhecem algum? Pensa aí. Ornitorrinco, talvez. Não existe. O ser humano é o único bichinho mais necessitado de suporte para tudo. Ele não sobrevive só. Ele precisa de outros. Ele depende para estar vivo. E não só isso, mas se você é pai e mãe, se ele tem 10 anos, você vai dizer assim, vai embora de casa, você já tem 10 anos, já pode sobreviver. Você vai falar isso? Qualquer pai aqui, quantos pais aqui diriam, vai? Hã? Dá linha na pipa? Não? Ainda mais o Alan, né, pai de menina. Não, de jeito nenhum. Porém, o ser humano é o que mais depende dos seus pais. E é através dos pais, da família, é esse conjunto, pode passar o próximo, esse conjunto chamado família, esses filhotinhos precisam de relacionamento. Se você deixar ele em casa, num quarto, e só alimentá-lo, você vai ter um bicho. Não vai ter um ser humano. Mas se você alimentar, se você estiver próximo, se você for aquela pessoa que vai zelar, cuidar, alimentar, ele vai se tornar um outro ser humaninho. O ser humano, ele é totalmente dependente. Ele é totalmente necessitado dos relacionamentos. E é através desse pai que você vai ter o alimento, o cuidado, o zelo, a proteção, o amor, o carinho, a aceitação, identidade, limites, afirmação, segurança, inspiração. Só isso. O papel nosso é fácil, né? Simples. Pai e mãe, você precisa alimentar, cuidar, zelar, proteger, amar,
dar carinho, aceitação, afirmar a identidade, colocar limites, afirmação, segurança, inspiração. Esse é o papel da família. Coloca o slide da família para mim, o azulzinho, isso. A família também comunica a sexualidade dos filhos, a afetividade e o companheirismo. A família é a primeira célula social que você tem. É com quem você vai aprender a relacionar com os outros, com os de fora, com as pessoas, na escola. Qual é o maior trauma? O segundo maior trauma do ser humano é quando vai para a escola, né? Principalmente quando a mãe que leva. Dificilmente ele fica na sala de aula no primeiro dia. Acaba voltando com a mãe, chorando pelo caminho. Alguns, né? Afetividade é relacionamento de afeto. E muitos de nós não recebemos, porque a família ela pode comunicar ou deixar de comunicar essas coisas. Às vezes em uma área ou outra nós falhamos. E eu vou dizer isso para você, que isso é culpa da queda do homem. Porque nós estamos no mundo caído, o pai e a mãe nunca vai ser perfeito. Ele vai pode chegar no máximo próximo a essa perfeição. Mas ele nunca vai ser perfeito totalmente. Por quê? Porque nós temos um mundo que nos afasta do pai. E ao nos afastar do pai, nós também nos afastamos dos filhos. Nós temos um ditado que a gente fala bastante na área que a gente trabalha de aconselhamento, que um filho ferido se torna um pai ferido. E esse pai ferido vai ferir os filhos também. Uma mãe ferida se torna uma mãe que vai ferir os filhos. Embora ela não queira. Mas em determinados momentos, quando alguns botões ou algumas situações acontecem, aparece não uma mãe, uma leoa, né? Ela arranha os filhos, né? Ou um leão, né? Ele ataca às vezes os filhos. E a sexualidade, o que tem a ver sexualidade com família? É no seio familiar, homem e mulher, casados, é que a sexualidade se estabelece. Os filhos veem o relacionamento dos pais. Quando os filhos não veem os pais se relacionando carinhosamente, eles sentem medo de que aquele casamento está acabando. Porque eles não veem mais os pais tendo afetividade entre eles. Mas quando existe afetividade entre os pais, os filhos se sentem seguros. Porque eles sabem, o meu pai e minha mãe está tudo bem entre eles. Eles estão saudáveis no relacionamento, né? E essa família, ela tem esse papel, né? Na sociedade atual, muitas vezes, está faltando um ou outro. Ou às vezes falta o pai, ou às vezes falta a mãe, às vezes faltam os dois. E às vezes os dois estão presentes fisicamente, porém não estão presentes emocionalmente, afetivamente em casa. Às vezes o pai trabalha, a mãe trabalha, chega em casa, o filho necessita desse relacionamento, mas eles estão tão cansados do dia a dia, que eles não têm mais força para relacionar. Não tem mais tempo para relacionar. Por quê? Porque a sociedade atual tem roubado das famílias o relacionamento dos pais com os filhos. E isso acaba gerando essa falta emocional. Não se substitui um pai e uma mãe. A gente pode terceirizar o cuidado com os filhos. E a gente faz isso bem. A gente tem uma creche, a gente tem uma cuidadora, tem uma babá e tem a telinha. Não sei quantos de vocês têm criança pequena? Com 5 anos eles já são viciados em tela. Com 3 anos já são viciados em tela. Porque eles já comem olhando para o celular. Eu tenho um sobrinho que é assim. Ele come, tem que ter um desenho para ele comer. Agora imagine quando ele crescer, ele não vai ter isso, né? E ele vai precisar do quê? Ele vai precisar ser desmamado dessa dependência emocional da tela.
E a falta física desses pais vai gerar uma brecha emocional. Mas a pessoa chega para Jesus e ela se converte e tudo se resolve, amém? Não, não se resolve. Porque quando você se converte, você começa a andar com Deus, mas você começa a transferir para Deus as tuas inseguranças, os teus medos e os teus traumas. Porque como Deus é Pai, você identifica em Deus o Pai que falhou contigo. Então tem aquele primeiro amor, né? Avassalador. Depois do primeiro amor, o que acontece? Nós esfriamos. Porque ainda não fomos cuidados como filhos, e ainda temos os traumas dos pais que não foram resolvidos na nossa vida. E essas coisas vão impedindo, vão incomodando a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus. E nós relacionamos com Deus de forma superficial. A gente ora, a gente lê a Bíblia, mas Deus não chega a tocar nas nossas emoções, como um pai que quer nos curar. Por quê? Porque ninguém que é ferido deixa tocar sua ferida. Quantos aqui já sofreram um acidente que feriu? Quem anda de moto sabe disso, né? Quando você chega lá e o paramédico pega, tem que limpar aquela ferida, vai doer muito. Tudo que você quer é que ninguém mexa aonde dói. Então não se resolve tão facilmente assim. E nós temos os papéis. Tem o papel da mãe, acho que é da mãe, né? Isso. A mãe, ela tem um papel, ela comunica algo para os filhos. Ela comunica os vínculos, a mãe é do relacionamento. A mãe comunica nutrição e a mãe comunica organização. Ou não. Quando a mãe se esforça, quando a mãe trabalha para isso, ela vai comunicar essas coisas. Eu sei que vocês estão prejudicados aqui, né, para chegar lá. Mas esses vínculos é o quê? Relacionamento. Qual é a primeira coisa que a mãe tem que fazer depois que o filhotinho nasce? O filhote nasce, ela alimenta, ele vai crescendo, ela precisa fazer o quê? Apresentar o pai para esse filho. Ela tem que sair da frente. Ela tem que deixar o pai pegar o filho. Ah, mas ele não sabe segurar. Já viu mãe falando isso? Meu marido não sabe pegar, pastor. Eu digo, por quê? Ah, ele pega a criança toda assim, assim. Mas é assim que o homem é mesmo. Ele não vai virar a criança para ele. Já viu o homem pegando criança? Ele vira para os outros, ele vira para fora. Ele põe em cima da cabeça, ele joga para cima, ele pega pelo pé. Não é não, mãe? Ela está rindo ali com o bebê no colo. É difícil de confiar que esse homem vai cuidar dessa criança tão frágil. Mas a mãe é o vínculo, é ela que faz a ligação entre o filho e o pai. E o filho e o outro filho. E é aí que nós temos a síndrome do filho do meio. Por que é a síndrome do filho do meio? Quando nasce o primeiro filho, a mãe deixa o pai adotar o primeiro. Quando vem o segundo, a mãe adota o segundo. É o filhinho da mamãe o segundo. Mas se vier o terceiro, coitado do segundo. Porque a mãe vai focar os olhares, todas as fichas, ela vai colocar no menorzinho. O menorzinho é sempre o xodó da mamãe. E o do meio? Ele fica sem vínculo. E aí ele começa a procurar manipular ou o mais velho ou o mais novo para conseguir angariar a atenção do pai ou da mãe. Geralmente o filho do meio é bem interessante, ele trabalha um monte. Ele cuida da casa, ele lava, ele cozinha, ele faz de tudo na casa. Para ver se alguém o ama. Ele precisa que alguém o enxergue. Tem algum filho do meio aqui que está se identificando? É ou não é assim? Por quê? Por causa que ninguém está gerando vínculo para essa pessoa que ficou entre esses dois mundos.
E a mãe sábia, ela vai edificar a casa, ela vai gerar esse vínculo. A mãe sábia vai trazer a nutrição. O homem traz a provisão. Certo? O homem traz a provisão, mas ninguém come arroz cru. Ninguém come feijão cru, né? Não, pastor. A gente precisa do quê? Do alimento pronto para a nutrição. Quem é que faz isso? Na maioria das vezes, a mãe. A organização, quem é que organiza tudo? Vocês já foram em casa de homem? Que só tem homem? Quantos de vocês já visitaram uma casa que só tem homem? Gente, é uma raridade, né? Você encontrar uma casa organizada de homem. É uma bagunça. Exceto a nossa maçonaria lá na base, né? Maçonaria é organizadinha. Às vezes. Então a mãe, ela comunica isso. É o papel da mãe. Ela traz essa inspiração, ela também consola. A mãe também aconselha. É a mãe que traz aquele conselho abençoado, aquele um que vocês já ouviram. Leva o guarda-chuva que vai chover. Quantos de vocês? E vocês dizem assim, tomou-lhe uma chuva na orelha que chegou pingando em casa. Ou então a mãe diz, leva uma blusa que vai esfriar. Você não ouve. E aí volta. Tremendo. Por quê? Não ouviu a mãe. Conselho de mãe. E mãe é aquela que consola. Por isso que ela tem esse papel muito parecido com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o conselheiro. Ele é o consolador. É ele que nos nutre em Deus. É ele que gera o vínculo com o Pai. É o Espírito Santo que traz o vínculo entre eu e o Pai. Então nós temos aqui uma família perfeita em Deus. E nós queremos entender esses papéis para que a nossa família também seja aperfeiçoada em Deus. Olha eu me batendo aqui. Na Bíblia nós temos vários exemplos de vários pais. O pai, ele tem um papel fundamental. Não é um grande papel. A mãe tem muito mais coisa que ela faz. A mãe, ela consola, ela faz tudo isso. Mas o pai, ele precisa fazer 3 coisas básicas. Cadê o pai? Papai comunica aí. A figura paterna, ela traz segurança, direção e limites. Se o pai gerar em nós essa segurança, essa proteção que traz a identidade e o limite, nós vamos entender quem exatamente Deus é. Porque Deus, ele traz o limite para nós, amém ou não? Tem um limite? Deus traz um limite para o ser humano, sim ou não? Como é que é o nome do limite que Deus traz para nós? Não. A lei do Senhor é boa. A lei é o limite. Deus colocou um limite para o homem. Deus nos dá identidade. Deus, ele faz todo o papel do pai. Mas quando a minha paternidade não é traumatizada, então eu entendo o papel do pai. E eu consigo me relacionar com o pai dentro dessa identidade dele. Porque ele vai trazer uma direção, dizer quem eu sou, para onde eu vou, com quem eu vou me relacionar, com o que eu serei profissionalmente. Ele vai trazer segurança e ele vai trazer limites. Eu lembro, quando, tem um filme, né, cristão, que tem uma parte que o ator fala, né, que ele seria, eu não lembro bem, algo da profissão dele. E daí perguntaram para ele, por que você acha que você vai ser isso? Ele disse, porque o meu pai disse que eu vou ser. Se o meu pai disse que eu vou ser, eu vou ser. Porque ele viu em mim a capacidade de ser isso. Então a nossa identidade tem muito a ver com a nossa paternidade. E a Bíblia tem esses exemplos que nós vamos ver.
Eu quero que você, se você não trouxe a Bíblia, porque eu não vou ler o texto todo, Juízes 11, o versículo 2 e o versículo 7 traz a história de Jefté. Em Juízes 11 você vai ver que Jefté, ele foi aquela pessoa que Deus chama ele de valente, corajoso, um líder nato. Ele tinha todos os atributos de uma pessoa sensacional, uma pessoa maravilhosa. Porém, a Bíblia tem um porém na vida dele. E qual é esse porém? Deixa eu abrir aqui para acompanhar. O porém é que ele era filho de uma prostituta. E esse porém levou ele a ser rejeitado pelos irmãos. Juízes 11 diz assim: Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente, filho de Gileade e de uma prostituta. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, os quais já estavam grandes. Quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança da nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefté foge dos irmãos, vai embora. Porém, eles são atacados, Gileade é atacada. E esse homem, ele tinha liderança, ele liderava um grupo de mercenários. Não era missionários, era mercenários. Né? Esses dois grupos são distintos. Um faz guerra para os outros e o outro faz guerra para os outros também. Né? O missionário faz guerra para salvar o perdido. E o mercenário faz guerra para outro país. E os mercenários que ele liderava, eles ganhavam as guerras para os reinos. Quando Gileade foi atacado, eles chamaram Jefté. E quando eles chamam Jefté, Jefté disse para eles: vocês não me odiavam? Não me expulsaram da casa do meu pai? Por que me procuram agora, quando estão em dificuldades? Então Gileade, ele faz o quê? Gileade, ele faz uma aliança com Deus, para vencer a guerra. Mas ele faz uma aliança com os irmãos: se eu vencer essa guerra, eu vou ser o rei sobre vocês, eu vou ser o líder de vocês. Por quê? Um homem que foi ferido quando era jovem, ainda estava ferido depois de adulto. Tempo, repita comigo: tempo não cura feridas. Elas continuam lá dentro. E elas continuam martelando. E uma hora elas vão aparecer. Em um determinado momento, aquela ferida vai aparecer. E ela vai fazer estrago. E o estrago que fez na vida de Jefté foi que ele perdeu a sua única filha para vencer uma guerra, para responder à ferida que ele tinha com os irmãos. Ele venceu aquela guerra, mas ele perdeu a sua herança. Descendência. Perdeu a sua descendência. Em contraponto, em Juízes 6, nós temos a história de Gideão. E a história de Gideão, a Bíblia não diz que Gideão era valente, não diz que ele era um líder, não diz nada de bom dele. Diz que ele era um covarde, um medroso, que estava malhando trigo no lugar de fazer vinho, para esconder dos inimigos. E Deus chama esse homem para livrar Israel. E ele diz assim: eu? Ele tinha medo. E ele fez um monte de provas com Deus. Mas chegou uma hora que Deus mandou ele destruir o altar de Baal da casa do seu pai. Veja bem, o pai dele era sacerdote de Deus pagão, dentro de Israel. E ele vai lá e destrói aquele templo. E os homens da cidade querem matar ele, porque ele destruiu o templo de Baal, o altar de Baal. E sabe o que acontece? O pai de Gideão diz assim: ninguém toca no meu filho. Um homem que estava afastado de Deus no paganismo, mas era um pai, presente na vida do filho. Se ninguém vai tocar no meu filho. Se Baal tiver algo contra ele, que Baal peleje com ele, mas vocês não tocam no meu filho. Ele defendeu o filho.
E por causa que o pai dele se posicionou, ele se posicionou em Deus, e ele venceu a guerra contra os amonitas, os midianitas. Por quê? Por causa que ele se posicionou, porque o pai dele disse que ele podia guerrear. Ele podia se opor ao Deus estranho. Tem algo bem interessante que nós vamos ver aqui. É que as famílias nem sempre estão bem. Nós temos as famílias que são disfuncionais. E elas são disfuncionais porque são. As coisas aconteceram. E ninguém pode controlar algumas áreas da vida. E nessa área, nós vamos ver aqui a família de Jacó. Quantos aqui acham que a família de Jacó era funcional? Quantos acham que ela era disfuncional? Ninguém? Tem alguns que acham que é disfuncional. Ela era totalmente disfuncional. Você acha que é funcional uma família que tem um pai e 4 mulheres? Isso é funcional, gente? Sim ou não? Não, está tudo errado. Mas Jacó queria essa família? Ele queria ter essa família, sim ou não? Não. Ele nunca quis ter aquela família. Mas as circunstâncias levaram ele para aquela família totalmente disfuncional. E ele gerou 10 filhos. 11 filhos. E ele não foi pai para nenhum dos 11. Mas quando ele gerou o 12º filho, que era o filho da mulher, ninguém leu a Bíblia aqui, hein? Filho da mulher amada, filho de Raquel, a mulher que ele entregou o coração a ela. Ele então se dedicou a esse filho como nunca antes na vida. Esse filho tinha o carinho do pai, o afeto do pai, a afirmação do pai. O pai colocou os limites nele, o pai cuidou dele. E quando os irmãos começaram a ver que esse homem tinha toda essa atenção do pai, fizeram o quê? Eles queriam amá-lo? Prosperá-lo? Ou matá-lo? Matá-lo. Uma família totalmente disfuncional. Mas José, que não tinha culpa disso, ele tinha paternidade, e essa paternidade gerou nele um relacionamento com Deus Pai, coisa que os irmãos não tinham. Os irmãos diziam: o Deus do meu pai, não o Deus dele. José não, o Deus do meu pai é o meu Deus. José tinha relacionamento com Deus porque ele tinha paternidade. E o único dos 12 filhos que tinha paternidade era José. Isso gerou o ciúme dos irmãos. Gente, não é certo um pai preferir um filho a despeito de outro. Não é certo um pai se dedicar a um filho e a mãe se dedicar a outro. Nós, como pais e mães, temos que ter equilíbrio no relacionamento, na hora de dividir essa atenção, de dividir esse carinho, de cuidar. É certo que quando Jacó tem José, ele já era um homem mais velho. Gente, só tem uma coisa pior do que você não ter a paternidade, é você ser um pai-avô. Né? Quando você é um pai-avô, é triste. Porque daí você já errou tudo que se tinha que errar com os outros filhos, e agora você tem um pouquinho mais de maturidade, e você já é aquele pai que está cansado, ele não tem mais força para ficar brigando com o filho. Ele quer ser avô, ele quer brincar com os netos, ele quer jogar neto para cima, ele quer deseducar os netos, ele não tem mais chance. Aí vem um filho, pronto, já era, é filho de avô. Né? Pai vira avô. Esse filho vai ser o quê? Bajulado, cuidado. Foi o que aconteceu com Benjamim, o último filho de Jacó.
Esse daí foi, acho que, pior ainda do que José. Jacó tinha por ele, assim, verdadeira idolatria. E muitas vezes nós temos isso, a gente vê isso em famílias, né? Os pais que geram filhos mais velhos, já na velhice. E esses filhos, então, são paparicados ao limite. E isso gera também um mal na vida deles. Por quê? Porque muitas vezes pode gerar delinquência na vida dos filhos. O fato de o pai não colocar limites, só atribuir a eles atenção. Né? Uma atenção que vai gerar um desafeto com relação aos outros irmãos, vai gerar perseguição, vai gerar um mal-estar nos outros filhos, né? Eu falo isso do meu irmão mais novo, né? Que ele recebeu a bênção de ser o mais novo, né? Não apanhou tanto quanto eu, não foi castigado tanto quanto eu, não teve, nada disso aconteceu com ele, né? E nós vemos que isso tudo, gente, é família. A família, quando os papéis estão encaixados, estão corretos, ela é fundamental para o nosso desenvolvimento como ser humano, né? Nós temos na palavra de Deus em Lucas 15, a parábola dos 2 filhos. Eu chamo de 2 filhos e não do filho pródigo, porque não tem só o filho pródigo na parábola, tem o outro irmão. E nessa parábola é interessante que nós vamos ver que quando Jesus contou essa parábola, ela tem a ver com a igreja e com Israel. Quantos de vocês já sabiam disso? A parábola do filho pródigo tem a ver com o filho, tem a ver com Israel, o filho mais velho, e a igreja, a filha mais nova, o filho mais novo. Porém, eu quero trazer essa parábola para o relacionamento com o pai desses 2 irmãos. O primeiro irmão, ele desonra os pais pedindo a herança. Ele quer ser emancipado antes da hora, ele quer pegar tudo que ele tem direito, e ele quer sair para o mundo, ele quer curtir a vida. E ele faz isso. Ele pega e vai. Só que ele gasta tudo. Gente, repete uma coisa comigo. Diga assim: dinheiro um dia acaba. Dinheiro não é uma fonte inesgotável. Se você não souber gerir, o inimigo vai comer tudo. Eu conheci pessoas que ganharam na loteria, na época era loteria, né? Ganharam boladas e hoje continuam pobres tanto quanto antes. Por quê? Porque não é o dinheiro que vai mudar a sua vida. Dinheiro não muda a sua vida, ele pode te fazer alguns benefícios, mas ele vai acabar. E com esse filho não foi diferente, porque ele não tinha maturidade para lidar com dinheiro. Então ele gastou tudo, ele estourou tudo. Ele não guardou nada e ele acabou escravo. Só que na escravidão que ele estava, ele pensou: é melhor eu ser escravo do meu pai, porque os escravos do meu pai passam muito bem, obrigado. Mas eu estou lascado aqui onde eu estou. Eu não tenho nem comida, eu tenho que comer o que eu dou para os porcos, eu tenho que separar um pouco para mim. Ele não tinha nenhum cuidado do jeito que ele estava, depois que ele acabou com tudo que ele tinha. Então ele faz o que? Ele pensa: eu vou voltar para a casa do meu pai, porque na casa do meu pai, como escravo, eu vou ser bem cuidado, pelo menos isso. E ele não volta para a casa do pai para ser reconhecido como filho. Ele não volta para a casa do pai porque ele sabia a grande besteira que ele tinha feito. Como dizemos, ele tinha enfiado o pé na jaca. Ele fez burrice. Ele cometeu um pecado que a Bíblia diz que a pessoa que desonra pai e mãe deve ser morta. E aqui nós estamos falando do Velho Testamento. E Jesus fala que esse homem volta para o pai. Ele volta para ser o quê? Filho ou escravo? Escravo. Ele não volta para ser filho, ele sabia que ele tinha perdido esse direito. Mas quando ele chega lá, ele encontra o quê? Um pai disposto
a restituir ele o seu papel original, o papel de filho. Quando esse menino chega em casa, o pai faz festa. O pai dá uma grande festa, ele faz tudo. Mas alguém fica sabendo que esse menino chegou. E que o pai está fazendo o quê? Festa. E ele fica o quê? Feliz também. É assim? Como é que ele fica? Cara, pensa num cara bravo. Pensa num cara zangado. Peraí, você vai fazer festa para esse safado, sem vergonha, roubou a gente, não merece nada disso. Tira ele aqui fora que eu vou dar uma camaçada de pau nele, vou arrebentar esse rapaz. Aí seguram ele lá e chamam o pai. Qual é, pai? Eu estou aqui te servindo como um... Hã? Filho? Não, eu estou aqui te servindo como um escravo. Eu faço tudo que o Senhor manda. Eu conserto as cercas do Senhor, eu cuido do gado do Senhor, eu vou onde o Senhor manda. E esse aí, que detonou metade de todo o nosso patrimônio, o Senhor ainda mata um bezerro gordo. O Senhor não dá nenhuma ovelha para eu me divertir com os meus amigos? E o Senhor ainda faz festa com ele? Cara, ele tem que limpar lá o cocô da vaca. Bota ele lá para tirar o leite. Esse é o lugar dele. 2 filhos, 2 realidades, um pai. Nenhum desses filhos conhecia o coração do pai. Nem o mais novo, nem o mais velho. Não conheciam o perdão do pai. E é justamente isso que acontece quando nós somos filhos feridos. Ainda que o pai esteja disposto a nos restituir, a gente não entende. Ainda que o pai tenha dito que tudo é nosso, a gente não entende. A gente continua achando que Deus é só o Senhor, não é o pai. A gente serve ao Senhor para fazer a sua obra. Eu costumo dizer que nós não podemos fazer a obra de Deus, porque a obra de Deus é dele. Nós servimos o corpo de Cristo, a obra de Deus é ele em nós. Diga assim comigo, a obra de Deus é Cristo em mim. Essa é a obra de Deus, é Deus trabalhando em nós. Eu não posso trabalhar o que Deus trabalha na vida do outro, não é minha atribuição. Eu não posso fazer nada aqui que você vai ser transformado. Mas você pode ser transformado se você se posiciona com o Pai. Se você deixa o Pai ser o seu Pai. Se você entende as suas feridas e consegue levar elas para a cruz. Coloca o próximo slide, Duda. A autoridade paterna, ela vai comunicar a nós liberdade, afeição e limites. Por isso que o pai deu àquele filho mais novo a liberdade para ele ir. O pai não proibiu ele de ir. O pai disse, filho, vá, você é livre. Eu te emancipo. Eu te entrego, eu te mando ir. E ele continuou esperando afetivamente que esse filho voltasse. Ele recebeu esse filho com afetividade. Ele não desprezou aquele filho. Isso é autoridade, é uma aceitação em amor daquele filho. Independente do que ele havia feito, esse pai aceita esse filho. O coração de Deus é esse coração. Só que Deus nunca vai abrir mão de colocar limites para nós. Ele vai ser um pai que te ama, que te aceita, que te acolhe, que te traz, te afirma. Mas ele sempre vai colocar um limite. Ele sempre vai dizer para você que todo o limite que você extrapolar vai ter consequências. Qual foi as consequências daquele filho que foi embora? Pegou a sua liberdade e foi. Chegou ao fundo do poço. E ele teve que chegar no fundo do poço para poder voltar. Não espere chegar lá. Volte para Deus. Volte para o coração do Pai. Antes de chegar no fundo do poço.
E é interessante como nós vemos a diferença entre o coração de pai e a outra pessoa. Como nós muitas vezes, estando, por exemplo, na minha família, nós éramos em 7 irmãos, mais o pai e a mãe. Então, em 9. Cada um dos meus irmãos teve uma visão totalmente diferente de como era a nossa família. Nenhum de nós tem a mesma visão do pai e da mãe. E é assim com todas as famílias. Eu ministro muitas vezes pessoas que são da mesma família. E a história que eu escuto de um é totalmente diferente da história que eu escuto do outro. Mas é o mesmo pai, a mesma mãe, a mesma história. Por que é tão diferente? Porque nós interpretamos conforme a nossa maturidade. O irmão mais velho tem uma maturidade, ele vai entender o que acontece na casa de uma forma diferente do mais novo, que é mais imaturo. Então ele não entende da mesma forma tudo o que acontece dentro do lar. Por que acontece brigas, discussões? Por que a família é disfuncional ou funcional? Coloca a família disfuncional aí para nós, Duda. Família disfuncional, os pais estão gerando uma discussão ali e os filhos estão o quê? Assustados. A menina tapa os ouvidos e o menino fica ali tenso, porque os pais estão discutindo. Só que os dois, se você perguntar para eles, vai ser totalmente diferente a visão. A visão nunca é igual, ela é diferente. Por que é diferente? Por causa que nós interpretamos de formas diferentes, né? A família disfuncional, ela gera filhos feridos. Nós temos 2 atitudes quando nós somos feridos como filhos. Uma, eu não quero reproduzir o que os meus pais viveram. Então você se determina na sua vida, eu não vou viver o que meus pais viveram. E você faz com todas as suas forças para fazer totalmente o contrário do que os seus pais viveram. Ou então você simplesmente deixa a vida me levar, a vida leva eu. Aconteça o que acontecer, eu não estou preocupado com isso. E fatalmente, ou um ou outro vai acabar reproduzindo o que os pais viveram. E é interessante, mesmo aquele que se dispõe a não fazer igual, em determinados momentos da vida, acaba repetindo aquilo ali. Por que repete, gente? Porque a pessoa nunca perdoou. Repita assim comigo. Quem não perdoa, repete. Se você não perdoar, você vai acabar repetindo a mesma coisa. Por isso que nós temos que ser pessoas livres das amarras e das feridas que os nossos pais possam ter infligido em nós, para relacionarmos com Deus de forma livre, para que Ele possa nos curar. Deus é um pai que Ele quer trazer cura para os seus filhos, quer trazer restauração, e nós precisamos de ter essa vulnerabilidade para deixar Deus tratar com as feridas que ainda não foram resolvidas dentro de nós. A motivação diferente dos pais, trazendo distinção de uma forma de ver a mesma coisa, ou seja, nós muitas vezes passamos por isso, eu já falei sobre isso, né? Por que os pais agem da forma que agem? Eu lembro da história da Cleusa e da irmã dela, né? Ela deve estar rindo lá em casa agora. A irmã dela achava que a mãe gostava dela. E ela achava que o pai gostava da irmã. E as duas tinham um atrito entre elas. Porque você é a preferida do papai e você é a preferida da mamãe. E um dia eu estava lá e disse assim, vamos tirar isso a limpo? Chamei a mãe dela e disse assim, senta aqui. Me conta a história. Por que essas duas acham que a senhora prefere uma e o pai preferia a outra? E aí a mãe dela começou a contar histórias. Olha, Jonas, o que aconteceu foi o seguinte. Por que elas têm isso em mente? Um dia eu saí
e a gente tinha que caminhar muito para chegar até o ponto de ônibus. Então eu levei a Cleusa, a mãe dela falando, porque ela é mais velha e ela conseguia andar até o ponto de ônibus. E deixei a Nê, que era mais nova, com o pai, que estava construindo a casa deles. E o pai não tinha tempo de dar atenção para ela, então o que o pai fez? Construiu um banquinho de madeira para ela brincar. Quando a outra chegou e viu que o pai fez um banquinho para ela, e não fez para ela e não para a irmã, fez para a irmã e não para ela, pronto. O pai gosta mais dela. Ah, não, mas a mãe levou ela, a mãe gosta dela e não gosta de mim, porque me deixou aqui com o pai. Vocês entendem como é que a gente interpreta a mesma coisa de forma diferente? E aí você guarda aquilo no coração até ser adulto. Vocês estão rindo, né? Parece engraçado. Mas só quem vive esse trauma, que você fica anos e anos implicando com o seu irmão, com a sua irmã, por causa de uma coisa tão pequenininha que não foi explicado pelos pais. Os pais nunca explicaram por que aquilo aconteceu. Quando os pais explicam, gente, ninguém guarda nada. Por quê? Porque daí entende. A gente acha que criança não entende explicação. Ledo enganou. Uma criança do tamanho da Isa, se você explicar, ela vai entender. Uma criança pequena entende. O Arthur entende. Ele não quer entender, obviamente, mas ele entende. Se você explicar, ele entende. Já tem capacidade. Na linguagem dele, ele vai entender. E muitas vezes os pais não fizeram nada de errado, mas nós lemos que houve um erro, né? Nós lemos aquele erro e nós não perdoamos os nossos pais. E aí nós fechamos o nosso canal de comunicação com Deus. Por quê? Porque eu fechei o canal de comunicação com meu pai. Fechei o canal de comunicação com a minha mãe. Quem fecha o canal de comunicação com a mãe tem dificuldade com o Espírito Santo. Não consegue sentir a presença do Espírito Santo. Não consegue se relacionar com o Espírito Santo. Por quê? Porque ele é a faceta materna de Deus. E muitas vezes nós temos dificuldades tanto com Deus quanto com o Espírito Santo. Por quê? Porque a família foi tão disfuncional que os dois falharam conosco. Coloca o próximo slide, Duda. Mas Deus, Ele quer trazer cura para nós. Deus quer fazer com que as nossas feridas sejam curadas. Ele quer trazer relacionamento. E Ele quer que nós nos relacionamos com Ele sem barreiras. Nos relacionar com o Espírito Santo sem barreiras, sem problemas, sem dificuldade. Uma família saudável. Construir uma família saudável é necessário curar as feridas do passado. Se nós não resolvemos o passado, o presente vai ser mais difícil. Mesmo para aqueles que têm Jesus. Mesmo para nós que têm Jesus. Mas pastor, quando aceitei Jesus, tudo não se resolveu? Não, querido. Tudo para ser resolvido na nossa vida, nós precisamos levar para a cruz. Você só converteu, você só mudou de caminho. Tem uma caminhada para a santificação, tem uma caminhada para a restauração, tem uma caminhada para você ter intimidade com Deus. Tem todo um caminho para fazermos, para sermos mais cheios de Deus e mais parecidos com Ele. Nós precisamos ser pais parecidos com Deus, mães parecidas com o Espírito Santo. E dessa forma os nossos filhos vão se relacionar com Deus de uma forma muito mais livre, porque eles não estão carregando o fardo de acusação, de julgamento que eles tinham contra os pais. A falta de perdão é aquilo que vai levar a pessoa a uma vida de crítica, uma vida de ressentimento, e não vai viver uma vida plena no Evangelho. Não vai conseguir ter uma vida abundante no Evangelho. E muito menos os dons, porque ele nunca foi afirmado por Deus. Tem pessoas que até hoje estão anos, né, no caminho de Deus, estão anos na igreja, mas tipo assim, não entendem o seu propósito, o seu dom, os seus talentos, porque eles não receberam essa afirmação, não receberam essa paternidade, que alguém chegou para eles e disse assim, você pode, você é bom nisto, naquilo, né? Eu falei sobre o pai judeu, né, um tempo atrás,
Que o pai judeu é aquele pai que ele interfere, que ele realmente gera e comanda a vida da pessoa. Ele traz todo um direcionamento. E nós precisamos aprender com esse modelo judaico de ser um pai, a sermos pais que vão gerar nos nossos filhos destino, dons, habilidades. Porque nós vemos quando os nossos filhos têm dons e habilidades. Se nós estamos conectados com ele, o nosso canal de comunicação está aberto, você sabe quais são os seus dons, o seu papel, né? E a gente pode gerar isso, gerar esse atributo na vida deles. Como pais, nós podemos afirmar isso, né? E gerar essa cura. Eu quero orar com você. Eu quero que você feche os teus olhos. Pai, nós somos feridos no nosso amor. E muitas vezes, porque fomos feridos, nós também ferimos as demais pessoas. Senhor, as feridas que eu causei na vida dos meus filhos, cônjuge, ultrapassaram os limites do normal, e eu quero pedir perdão ao Senhor por isso. Quero pedir perdão ao Senhor porque eu machuquei pessoas, porque eu fui machucado, eu também reproduzi isso. Por isso eu quero vir pedir-te que o Senhor cure a minha ferida, cure a minha alma. O Senhor me conhece. Nem mesmo eu sei o que me deixa triste, o que me gera os sentimentos que eu tenho. Mas eu sei porque o Senhor gera cura para a minha vida. Eu tenho machucado os meus filhos com palavras, com atitudes, e eu peço perdão ao Senhor. Peço perdão pela minha irritabilidade, pelo meu humor mudando a cada momento. Eu peço perdão ao Senhor. Pai, eu peço perdão por ter faltado com os meus filhos, por ter perdido meu pai, minha mãe, por não ter nem conhecido meu pai, porque na pouca idade eu tive que trabalhar, porque vi minha mãe passar necessidade. Isso gerou endurecimento no meu coração, e eu peço perdão ao Senhor. Senhor Jesus, traz cura das lembranças e leva na cruz de Cristo, teu Filho, as dores que foram geradas dentro de mim. Senhor, eu permito que o Senhor venha curar o meu interior, penetrar profundo nas minhas lembranças, cura os meus medos da infância, que ainda permanecem comigo. Pai, Tu és a minha luz, e eu sei que o Senhor pode gerar luz nas trevas, nas áreas de trevas da minha vida. Eu sei que o Senhor está comigo, e o Senhor traz cura à minha vida. E em nome de Jesus que eu oro, pedindo que o Senhor carregue todas estas dores na cruz de Cristo hoje. Em nome de Jesus. Pai, obrigado por esse tempo. E eu oro mesmo que o Senhor possa resgatar, né, essas áreas que foram feridas, que foram danificadas em nossas vidas. Em nome de Jesus. Senhor, resgata, restaura, né, o nosso amor paterno. E ajuda-nos a ser pais e mães que vão gerar identidade, que vão trazer cura, que vão trazer relacionamento contigo. Que nós sejamos pais e mães que representam bem o teu caráter para os nossos filhos. Em nome de Jesus.